Olá, turma. Bora começar mais uma semana de aula. Agora, referente à aula 2 da apostila. E a aula 2, ela nos traz o tema governos totalitários, tá? O que seria governos totalitários? São governos em que eu tenho um líder e esse líder usa a sua autoridade para dominar tanto os setores públicos como os setores privados. Então, ele domina não só a economia, não só a política, mas também a sociedade. Tudo está sob o seu controle, ou seja, você não poderá fazer nada sem que ele autorize, sem que ele permita. Perfeito? Num governo totalitário, o que a gente destrói? Primeira coisa, a liberdade de agir e de pensar, de ir e de vir. Perfeito? O que você hoje pode fazer facilmente, que é andar pelas ruas, dentro do horário que você acha melhor, num governo totalitário, se ele assim achar que não pode, você não vai andar. E se andar, você corre o risco de, no mínimo, ser torturado. Perfeito? Os governos totalitários, eles foram colocados em prática durante o período que antecede a Segunda Guerra Mundial. E aonde que vai acontecer? Na Itália e na Alemanha. E é por questões óbvias, né? Na Itália, por conta do revanchismo, a Itália havia perdido as terras e o apoio que ela deu à Tríplice Entente, que a gente vai falar lá no momento que a gente começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ela perdeu, né? O que foi prometido não foi dado. Então, ela sai muito revoltada com relação a essas questões de territórios, né, territoriais. E a Alemanha, por sua vez, que ela sai da Primeira Guerra Mundial condenada a pagar indenizações, a ficar sem exércitos, né, destruída, ela sai tendo que devolver territórios, então ela sai muito revoltada. E também o sentimento revanchismo prevalece na Alemanha. Então, nesses dois lugares que eu citei, nós vamos ter a introdução de governos totalitários. E a gente vai falar um pouquinho da ascensão desse governo, como que eles conseguiram atingir o domínio tanto na Itália como na Alemanha, tá bom? Então, bora lá. Nós temos aqui o governo fascista, tá? Esse governo fascista, ele surge na Itália, ele surge com um líder conhecido como Benito Mussolini. E é sobre ele que nós vamos falar agora, da trajetória do Benito Mussolini. Não vamos dar ênfase ao conteúdo, não conseguimos fazer com mais detalhes, porque o nosso tempo é curto mesmo, tá? Só por isso. Então, eu tenho aqui o início da ascensão do Benito Mussolini. Ela se dá entre 1914 e 1918. O Benito Mussolini e outros radicais criam o partido FACE, que depois nós vamos chamar de fascismo, né? Então, fascismo. Esse partido é formado durante a Primeira Guerra Mundial, é formado por pessoas que têm um ideal político e, obviamente, um ideal político autoritário. Perfeito? 24 de 1 de 1915, nós vamos ter a primeira reunião do FACE, com incentivos à guerra e ao uso de violência para poder
dar início ao processo de dominação e espalhar as suas propostas políticas. De 1921 a 1922, nós vamos ter a adesão de pessoas mais conservadoras, da alta sociedade, da burguesia, que são os comerciantes, né? Essas pessoas vão se aliar ao partido fascista e com o aumento do grupo, eles dão início à perseguição dos socialistas, né? O socialismo, ele prega um governo onde a igualdade prevalece, sem direitos à propriedade privada, sem divisões de classes sociais, e num outro contexto a gente fala mais sobre o comunismo e o socialismo. Só que é um governo que, de uma certa forma, destruiria o capitalismo. Por essa razão, eles passam a ser perseguidos pelos governos autoritários. E perseguidos no sentido de torturados e mortos, tá bom? 28 de 10 de 1922, nós vamos ter a chamada Marcha para Roma. É um movimento que nós vamos nomear o Mussolini como o primeiro-ministro. Então, a partir deste momento, o Mussolini já está basicamente assumindo a liderança da Itália. É justamente com esse movimento Marcha para Roma que ele assume o primeiro momento, onde ele vai poder mostrar para que ele veio. Perfeito? E a partir daí ele vai ser nomeado o representante maior da Itália. 1922 a 1943, Mussolini governa de forma ditadura. Então, a partir desse momento, ele assume o governo da Itália e vai até 1943, agindo de forma ditadura, certo? Então, o que seria isso? Ele controlando tudo, todos. Para que isso pudesse acontecer, é típico do governo totalitário. Tanto Hitler como o Mussolini, eles vão ter que trabalhar muito o nacionalismo, amor pela nação, e o patriotismo, amor pela pátria. Eles vão ter que tirar das pessoas o direito ao conhecimento, certo? Pessoas com conhecimentos são pessoas livres. Pessoas sem estudo, sem conhecimento, são pessoas dominadas, tá? E trabalhar no lugar do conhecimento o sentimento de heroísmo. Esse sentimento de heroísmo faz com que você se jogue para a guerra. Perfeito? Aqui nós temos as imagens de Benito Mussolini e temos aqui o símbolo do fascismo. O símbolo do fascismo, ele representa um governo ditador. Aqui nós temos os gravetos, né, as varinhas que são unidas por essa amarração. Essa união mostra o poder do ditador e aqui, terminando com a lâmina, né, dizendo o quão eles são importantes. Eu não vou entrar em detalhes porque nós não temos esse tempo, mas eu arrumarei um jeito das próximas aulas falar um pouquinho mais do símbolo nazista e fascista. Nazismo. Nós temos o nazismo acontecendo na Alemanha, também um governo ditador, tem os mesmos ideais que o fascismo, diferenciando-se apenas
de um desejo pessoal do Hitler, que é a busca pelo espaço vital. É a única coisa que vai diferenciar o fascismo do nazismo, tá? Na Alemanha, quem vai governar é Adolfo Hitler, e aqui nós temos a cronologia da ascensão dele. 1919, Hitler participa do Departamento de Informações do Reich, tornando-se membro dos partidos dos trabalhadores. Olha que coisa bonita, né? Partido dos Trabalhadores, alguém do povo, né? Então já é uma estratégia para que você, trabalhador, população, aceite ele como líder. 1920, o Partido dos Trabalhadores Alemães são dissolvidos, então o partido deixa de existir e nasce o Partido Nazi, que vai dar origem ao nazismo. Partido Nacional Socialista, olha que palavra mais linda! Socialista, né? Mas de socialismo não tem nada. Na minha concepção, uma das razões pela qual a gente desmerece tanto o comunismo e o fascismo, porque esses governos ditadores se utilizaram deste nome para impor as suas autoridades. 11 de novembro de 1923, ele é preso por fazer campanhas, né? Divulgar os seus ideais com movimentos nas ruas. Então ele vai ser preso e na prisão ele vai escrever o livro Mein Kampf, que é Minha Vida. Esse livro traz as propostas que ele tem para assumir o governo na Alemanha. De 1930 a 1933, o que vai acontecer? Em 1924, Adolf Hitler sai da prisão, mas ele não desiste das ideias dele de assumir o governo alemão. Em 22 de maio de 1926, Hitler vai ser indicado líder supremo, né, pelo Partido dos Trabalhadores Alemães, socialistas alemães, e a partir daí ele começa a sua ideologia nazista. Em 1929 houve a quebra da Bolsa. A quebra da Bolsa vai obrigar os alemães a devolver o dinheiro emprestado, prejudicando o crescimento alemão, a recuperação da Alemanha, e isso vai impulsionar o crescimento dos partidos totalitários dentro da Alemanha. Em 1930, o Partido Nazista obtém uma grande maioria nas eleições, né, do parlamento. E aí ele assume o poder, ele começa a assumir o poder. Misteriosamente, esse parlamento vai ser destruído, ele vai ser queimado, e eu justifico esse acidente, né, essa tragédia, aos comunistas. Então, faço uma ligação entre a tragédia e o comunismo, dando ao povo a ideia de que extrapolou-se a situação na Alemanha e nós precisamos agora de um líder com poderes, e esse poder tem que ser um poder totalitário, perfeito? Então, em 30 de janeiro de 1933, Hitler se torna o chanceler da Alemanha, é nomeado presidente, e a partir daí ele dá início a todo o processo histórico que nós conhecemos, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial e os horrores desta guerra. Tá bom? Ele, a partir do momento que ele assume como presidente, ele vai ser chamado de Führer. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entra lá no WhatsApp e a gente tira as dúvidas de vocês. Beijos e até mais!